Oi, gente. Então, hoje nós estamos aqui numa super manobra de fazer live dupla, YouTube e Instagram. Então, vai ser esse negócio aqui emocionante hoje. Vai ser demais. Doutor Marcelo, desculpa o atraso. Tá vendo que tá torto aqui assim? É meu dilema com meu suporte, tá? Se eu mostrar pra vocês, um dia eu vou pedir pra minha filha gravar um vídeo eu ajustando esse suporte. Gente, eu tenho vontade de quebrar esse negócio todinho, mas, né, muita calma nessa hora e eu vou arrumar um suporte que presta, né? Gente, boa noite, sejam bem-vindos todos. Teremos hoje aqui com a gente o doutor Marcelo Cardoso. Eu tô meio que uma stalker dele na internet, né? Porque eu tô achando tão legal as coisas que ele posta. Eu vi a primeira vez no perfil da Joana, Ciência Europa. Ai. Então, o menino tá falando aqui que é surdo, e agora? O que que eu faço, né? Não sei como é que bota a legenda aqui. Vocês sabem como é que bota a legenda? Não sei. Enfim. Ah, mas no YouTube depois dá pra entrar e é só pedir pra colocar a legenda que ele coloca, viu? Ok. Pessoal, boa noite. Todo mundo que tá entrando, uma galera aí. Sexta-feira vocês podiam estar fazendo outra coisa, mas estamos aqui, né? Que é o pessoal interessado em saúde. Não quero perder muito tempo, vou chamar o Dr. Marcelo. É a primeira vez que a gente vai se falar, viu, gente? Porque foi assim, uma conversa de domingo, final do dia, assim, quase meia-noite. Eu mandando a mensagem para ele, perguntando se ele poderia vir aqui com a gente, tirar umas dúvidas, né, das Luluzinhas. E ele mais do que prontamente disse que sim, né? E aceitou lá naquele momento e desde então está aceito e marcado. Então vou chamar ele aqui com a gente e aí a gente já bate um papo junto para vocês conhecerem ele, tá? Quem não conhece ainda, né? Porque muita gente conhece, mas tem algumas pessoas que não o conhecem. Gente, vamos aproveitar, viu? Para perguntar, faz pergunta. Eu já tenho 3 perguntas aqui que eu quero fazer para ele. Então você vai colecionando as suas. Vamos lá. Gente, tem uma luz aqui no meu óculos. Vocês estão vendo? Mas eu não tenho como resolver isso agora. Vai ficar assim, tá? Porque senão a gente atrasa. Então vamos lá, chamando o Dr. Marcelo. Eu vou conhecer as perguntas. Ai, seja bem-vindo, doutor. Estamos chamando aqui. Boa noite, tudo bom? Boa noite, que prazer, Camille. Muito prazer, doutor Marcelo. Sou uma fã do seu trabalho. Não, eu também, eu estava te escutando falar, e lembrando que eu estava em casa antes de vir para a clínica de volta, pensando justamente isso, assim, que na verdade eu já te stalkeava muito antes, e achei engraçado que eu vindo de carro agora eu me dei conta que assim que eu tomei conhecimento do teu conteúdo, eu já comecei a seguir. E nem me questionei se eu poderia, porque afinal seria o perfil das Luluzinhas. Das Luluzinhas, mas tem muito Luluzinho lá, tem muitos. E aí eu me dei conta, vindo hoje, que eu nem me questionei. Já na hora eu vi o conteúdo bom e a tua atividade, já comecei a seguir. Obrigada. Eu me sinto, assim, super lisonjada, porque realmente, assim, é difícil, a gente tem poucos homens mesmo seguindo a gente, Sim. Mas os que tem, gostam. Eles estão sempre ali com a gente, né? Tem vários amigos ali, o Babu, o Cláudio Holanda, sabe? Eles estão sempre ali com a gente, uma galera. Aí de vez em quando eu falo das Luluzinhas e eles falam assim, opa, e os Luluzinhos? Pois justamente o que eu pensei. Muito legal. E muitos textos até eu me refiro sempre às mulheres, né? Mas é de propósito, é realmente porque a grande maioria é mulher. Mas acaba divertindo os homens, né? Porque os homens gostam de ouvir um pouco como mulher pensa, é um clima muito bom. Mas isso é em qualquer linha de abordagem. Aqui no meu consultório mesmo é praticamente um clube da Luluzinha também.
Mas Exato. tem os homens, mas é certamente 90% mulheres, com certeza. É engraçado, quando às vezes eu vou impulsionar um post meu, aí eu coloco automático para o Instagram fazer, aí eu vou ver lá a porcentagem, tipo assim, 8% de homens. É, mas E o resto é tudo é, mulher. mas eu já vi assim com outros colegas que estão no Instagram e no consultório, não adianta, a maioria esmagadora são mulheres. É Com verdade. certeza. Então, é uma satisfação ter você aqui. Eu vou explicar agora ao vivo por que eu te convidei, vou explicar melhor. Certo. Eu te dei mais ou menos assim uma ideia geral de que o perfil das mulheres que acompanham aqui são pessoas que não são da área da saúde, como eu. Sim. Eu sou formada em Direito, Ah, trabalho com legal. marketing digital, sou tradutora, inglês, português, eu faço milhões de coisas, mas não lido com a saúde, né? Então, para mim, todas as nomenclaturas, esses nomezinhos difíceis, sabe? Eu nunca fui da biologia, eu sempre fui Vou das cuidar, humanas. eu vou cuidar para não me passar nisso, então. Não, mas pode falar, a gente está aqui para aprender e eu acho o máximo. Meu marido Olha é aqui. farmacêutico. Ah, legal. Eu adoro atender paciente farmacêutico bioquímico. Aí são consultas de 2 horas, é uma coisa enlouquecedora. Mas eu me Lindo. lembrei, Camille, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te Conta. interromper um pouco. Vai lá, eu Porque, bate-papo aqui. pensando aqui no teu convite, o primeiro motivo porque eu aceitei é porque eu admiro muito a tua participação no Instagram, tu traz muito Obrigada. conteúdo e as tuas luluzinhas com os homens juntos movimentam bastante o teu Instagram. Mas o principal que me chamou a atenção é justamente que tu bota bem o teu dia a dia, assim, o dia de quem cuida de si, mas não com aquela vida de Instagram que não tem nada acontecendo. Tu bota tu com teu filho e no meio da bagunça e resolve tudo e no fim tudo dá certo. Um papel que eu tento cumprir no consultório e tenho batido com meus pacientes muito agora em 2020, é isso, assim, da gente pegar a nossa vida como ela é e trazer para a vida atitudes que sejam capazes de nos promover saúde, sem aquela ideia de que precisa um grande investimento de tempo, de energia ou de dinheiro, que é no meio da loucura mesmo, que é no dia a dia mesmo, e que é aí que a saúde mora, não precisa aquele esforço sobre-humano. Era isso que eu queria te comentar, que me chama a atenção no teu perfil. Que legal, que legal. E é muito bom ouvir isso, sabe? Porque às vezes eu tenho uns dilemas, eu entro em crise. Sim. Aí, às vezes, eu desativo o perfil, aí o pessoal vem atrás de mim, mas como assim? Você desativou, você tá doida? E aí, de quem que a gente vai rir? Como que a gente vai rir das suas palhaçadas, não sei o quê, né? Não faz isso. Mas, às vezes, eu entro em crise, porque eu penso assim, gente, será que eu tô expondo demais? E antes de ontem, eu pensei o seguinte, eu até ia escrever para uma pessoa e eu esqueci. Essa questão de eu expor a vida dos meus filhos, da minha família, ela tem um limite, né? Eu não vou até... Eu respeito eles. Às vezes a minha filha, ela tá comendo, eu tiro uma foto, ela fala assim, mamãe, não quero que publica. E eu não publico, entende? Mas assim, por que eu acho legal? É justamente por isso que tu falou. Sim. É mostrar a vida real, né? Porque de fantasia, de novela, eu acho que a gente está cansando um pouco, né? Sim. Assim, as pessoas ficam, já sabem que aquilo ali não é de verdade, né? Então, assim, um pouco de vida real, né? Isso. Eu até, hoje eu coloquei uma foto ali no meu feed com a minha mulher que estava de aniversário ontem e hoje a questão do Valentine's Day. E até brinquei assim, que ela fica até chateada que eu não boto tanta coisa da nossa vida ali, porque eu sou novo no Instagram, eu comecei o Instagram faz bem pouco tempo. E eu tava deixando ele bem mais para a parte profissional. Mas eu acho que tu tá muito mais certa nisso, assim. Eu acho que a gente fica uma situação de que parece que o Marcelo não é. Eu tenho 3 filhos homens. E parece assim que é tudo perfeito, que a gente não passa trabalho e que não tem o problema da educação das crianças não acontece na nossa vida. E acontece. Então eu prometo que eu vou começar a postar mais coisas do dia a dia. Legal. Em tua homenagem. Obrigada. Tem um médico
que faz muito isso. E ele é muito carismático, justamente porque ele mostra o filhinho dele, tudo que é o Dr. Vitor Sorrentino. Sim, sim, sim. Sim. Ele tem essa pegada, assim, ele de o mostrar presidente. a vida dele, né? Sim, ele o presidente. Ele o presidente, não, muito legal. exatamente. Então, assim, é uma vibe, né? Que se a pessoa curte, beleza, mas se a pessoa não curte, né? Mas eu vou te fazer uma confissão de stalker. Tem uma coisa que tu não sabe ainda. Tem várias coisas, mas tem uma que eu falei pro meu marido assim, ó, meu bem, eu entrei numa live agora de um médico, eu não tinha te convidado ainda, tá? Tá. De um médico que a Joana segue, a Joana do Ciência Europa, sou amiga dele. Sim. E eu nunca tinha visto ele. Aí eu entrei na live dele só pra dar uma sapiada, né? Como uma boa stalker. E ele tem, assim, tipo, 1000 e poucos seguidores, com 60 pessoas na live. Eu também fiquei surpresa, achei muito legal. Eu falei pro meu marido, disse, gente, isso aí ele tem que saber que ele precisa expandir, porque vai ser um sucesso, Olha vai ser aqui, um sucesso. Tá? Tem agora, inclusive já entrou aqui na live algum dos meus pacientes e amigos, e eu escuto, Camille, há anos, que eu já deveria estar publicando material, que eu deveria estar me expondo mais. Mas vou te confessar uma coisa, sabe? Qual era o problema principal? Tem muita coisa da minha vida pessoal que eu gostaria de te falar ainda. De repente a gente combina até outra live para falar sobre isso. Ok, ótimo. Mas eu tenho por especialidade médica a cirurgia. Eu sou cirurgião. Mas antes de fazer residência da cirurgia, eu já estudava a parte da medicina ancestral, a questão do impacto do processo evolutivo nas características bioquímicas, coisas que eu gosto, porque eu fiz química antes da medicina, então eu gostava muito dessa coisa da interface entre a rotina da vida, os processos evolutivos e as nossas características bioquímicas atuais. Essa é a minha maior paixão. Só que eu entrei para a faculdade para fazer cirurgia. Quando eu fiz vestibular para ser cirurgião. E aí acontece que eu fiz cirurgia e dividi o meu tempo todo entre a cirurgia e o estudo dessa outra parte. Assim, o consultório eu sempre levei as duas coisas e fiquei dividindo o tempo. Até que então eu fui convencido, ou me convenci, né? Porque na medicina a gente aprende que ninguém nos convence de nada, é a gente que acaba se convencendo. Que na verdade essa é uma grande paixão e que eu tinha que dar vazão de mais tempo para ela. Então aí comecei a abrir os workshops para mais gente, que antes era só para os meus pacientes de consultório. Aí fiz o Instagram e aí agora está começando a deslanchar, assim. E estou curtindo muito, estou achando muito legal. Olha, vai decolar. Assim, eu tenho uma outra hora, a gente fala outra... A terceira live vai ser para eu contar a minha história, que é a história grande. Show! Só para resumir para você, que tem muita coisa, mas... Você sabia... Você é gaúcho, não é? Onde você tá? Sim. Eu estou em Pelotas, Rio Grande do Sul, você 200 tá em Pelotas. De Porto Alegre. Então, você nunca diria, mas eu nasci em Porto Alegre. Jamais diria. Cara, eu sou Como é que gaúcha. foi subir para ir? Eu sou gaúcha, mas é assim, ó. É meio que um dilema na minha vida. Porque eu só nasci em Porto Alegre. A minha família todinha é de Santa Catarina. Toda. Sim. Eu não tenho um parente em Porto Alegre. Mas meu pai estudava no Unicinos, em São Leopoldo. Sim. E aí, por ocasião, eu nasci lá, né? Então, no meu RG diz que eu sou gaúcha, mas eu não me sinto gaúcha. Ficou só no RG. Sul. Assim, a minha infância, porque eu sou do extremo sul catarinense. Bem extremo, assim, perto de Torres mesmo, assim, quase chegando em Torres. Então, era sempre indo para Porto Alegre. Médico era em Porto Alegre, a gente nunca ia para Floripa, porque era no meio do caminho, mas meu pai gostava da estrada como é que era? A Freeway? Sim, isso. Aí depois abriu Interpraias, né? Então meu pai gostava de ir pro sul, não pro norte, que era Floripa. Eu fui conhecer Floripa, eu era adolescente já. Você não tá entendendo? Então era tudo pro Rio Grande do Sul. Então essa é mais uma revelação pra você ver, mas eu não sei por que eu falei isso. Não, legal. O povo aqui quer saber de medicina, quer saber de sacada, quer saber de jejum, de low carb. Mas eu queria saber, assim, você me disse que você tem essa paixão
E Tá. aí você começou a buscar. Mas você tem alguma experiência pessoal com a low carb? Eu tenho experiência total, pessoal. Na verdade, foi isso que me Uau! enlouqueceu, porque eu jovem, bem jovem, com menos de 18 anos, eu era bem magro. Tão magro quanto eu sou hoje. Eu tenho 1,72 m e hoje eu peso 67,5 kg. Uhum. Só que quando eu estava ali perto de 23, 24 anos, eu cheguei a pesar 98. Eu fiquei por 2 anos no processo assim de engordar e emagrecer, me mantendo entre 88 e 98. Aí, quando eu estabilizei, eu fiquei em 93. Então, a maior parte assim da minha vida adulta, eu fiquei com 93. Minha vida adulta com sobrepeso foi 93. Uhum. E o que chamava a atenção é que eu fiquei por 2 anos tentando emagrecer, fazendo déficit calórico voluntário, caminhando, comendo bem pouquinho. Aí tem umas histórias muito engraçadas, assim, que eu comia uma torradinha balduco integral para ser hipocalórico. Aí eu conheci um paciente, essa é uma outra história que eu quero contar também, como é que aconteceu tudo, mas eu conheci um paciente que me passou o link do site do Mark Sisson e do blog Sim. o blog do Souto na época. Eu Uhum. não dei a menor bola. Como médico, a gente acha que tudo é bobagem, tudo é bobagem. E aí, 2 meses depois, eu entrei no site do Mark Sisson, tomei um baque, assim, com aquele choque de realidade, depois conheci o site do Souto, e eu Pronto. me lembro que eu devorei o site do Souto nas Eu madrugadas também. fazendo plantão. Eu fazia plantão na Unimed na época, e comecei a levantar, assim, toda aquela produção científica do Souto, e em 70 dias eu perdi 23 quilos com low carb e jejum. Foi um horror, assim, eu fui dos 93 para 70 quilos em 70 dias. Uau. Isso agora, vai fazer 11 anos. E faz 11 anos que eu peso menos de 70 quilos. Essa é uma coisa, assim, Gente. enlouquecedora. E eu sempre conto nas consultas e tudo, que eu digo assim, eu sei pelo que vocês estão passando, eu sei pelo que vocês vão passar. E tenho a experiência pessoal e médica para poder conduzir pelo melhor caminho. Porque na minha época, lá, então, era 2009, por aí, 2010, quando eu conheci o Mark Sisson, não tinha tanta informação médica quanto tem hoje. Hoje, por exemplo, para atender um paciente no consultório em primeira consulta, o conjunto de exames que eu posso pedir para entender como é que é o metabolismo daquela pessoa em especial e decidir a melhor abordagem é muito maior. Eu emagreci assim com low carb, de carne, salada verde, jejum gigante. Tive dor de cabeça, tive cãibra, constipação, tive tudo, assim, encarei tudo e passou. Hoje é bem mais tranquilo, hoje já dá para se prever melhor as fases e de um jeito Sim. mais ameno, assim, mais legal. Mas eu tenho uma experiência pessoal muito forte, assim, com low carb, jejum e etc. Que legal, que legal. Eu acho que isso faz toda a diferença, sabe? Faz Sim, toda a sim. diferença. Claro que existem excelentes profissionais, acho que até o próprio Souto nunca teve sobrepeso. Teve sim, o Souto teve Teve quase a mesma perda de peso que eu. Ele perdeu em torno de 20 mesmo? quilos com low carb também. Não sabia, cara, não Sim, o sabia. Souto teve uma experiência bem parecida. Na verdade, foi uma das coisas que me inspirou a insistir nisso, foi porque eu já passei a admirar o Souto como profissional e ele passou pela mesma coisa. Então eu disse, não, então eu vou ter que conseguir também, né? Ah, tá. Ah, tá. Claro. Porque é realmente assim. A gente é apaixonado por low carb mesmo. É Isso, uma coisa assim que eu falo para as pessoas: é só porque vocês não experimentaram. isso, Vocês não isso. sabem o que é viver uma vida de loucura por comida e Isso simplesmente aí. você se Isso curar. aí. Isso aí, é isso aí. Esses dias eu saí de uma cirurgia e estava indo para casa caminhando e eu coloquei alguma coisa tipo isso que tu falou num stories ali daquele dia, dizendo assim que diferente das outras abordagens, low carb e jejum, claro que um médico que estuda pode orientar isso, é óbvio, uma nutricionista Uhum. que estuda pode orientar isso. Tem bastante material científico para isso. Mas, assim, para mim que vivi, para o Souto que viveu, para os outros médicos que viveram, para ti que passou pela experiência de viver em low carb, fica a sensação assim, ó, só vivendo para poder orientar de uma maneira correta a pessoa que vai fazer aquilo. O que eu falei naquele stories foi assim, ó,
que diferente de quando o médico vai tratar doença, porque a doença eu posso tratar de alguém e aquela doença eu nunca tive, então eu não tenho experiência pessoal. Claro, tem médicos que tiveram alguma doença, mas low carb é diferente, não é uma doença, é um modelo de vida que se tu não vive aquilo, não entende os passos, o tempo passando, os meses passando, a aflição, o fato das mudanças metabólicas que acontecem, os julgamentos das pessoas na volta. Então, é diferente quando o profissional só orienta, mas não vive, e quando vive a experiência. Com certeza é diferente. Com certeza. E eu quero adicionar uma coisa aqui, porque eu vi uma amiga que acabou de colocar assim, meu sonho, cura, porque eu falei em cura, né? E aí eu quero explicar. É um processo. É um processo. Eu tô há 3 anos, você tá há 11 anos nesse processo, né? 11 10 anos. anos. 11 anos. 11 anos. Eu tô há menos de 3 anos nesse processo. Sim. Eu tô há 1 ano e pouco de manutenção. Certo. Então, eu não me considero curada, por exemplo, de vícios. Sim, os meus vícios, a impressão que eu tenho é que eu vou carregar eles comigo. Eu fiz um post outro dia que foi meio forte, assim, até achei que o Instagram ia me bloquear, eu achei. Porque eu escrevi assim, ó, só uma cheirada, só um gole, só um pedacinho. Mas isso, eu adorei aquele teu post, justamente. E só quem viveu consegue, assim, porque a gente escuta, assim, aquela outra vertente falando sobre moderação, sobre poder de tudo um pouco, etc. Eu chamo eles de reino das trevas. Eu não cheguei a tanto, mas reino das trevas, é isso. Porque só quem não viveu a questão de tentar e não conseguir, e de daí ter uma ferramenta potente, capaz de resolver isso, e dizer, não, calma, não precisa, pode tudo com moderação. Ah, desculpa, não pode, é diferente. Não pode, não dá, não dá. Mas, Camille, eu não sei se tu percebeu ali no meu feed, assim, eu estou tentando montar uma história no feed, e a parte que eu gosto que todo mundo saiba e que tu saiba é que eu dividi no 11º workshop o comportamento das pessoas em 2 tipos, que foi o que eu botei numa das postagens. Entre o comportamento humano nós, assim, eu, tu, nossos pacientes, as pessoas que a gente influencia, nós que não queremos, assim, o truque, a gambiarra, como eu chamei, não. A gente quer conhecer o próprio corpo, conhecer o funcionamento dele, o planeta, como as coisas acontecem na natureza, e a gente quer jogar as regras do jogo. A gente não quer trapacear. A coisa que me atraiu quando eu estudei isso é assim, bom, o corpo tem características metabólicas que jogam contra nós se o nosso modelo de vida não é legal e que jogam a nosso favor se a gente entender e usar isso a nosso favor. Então, aí isso começa uma abordagem assim que, se tu quer viver a vida de acordo com as regras biológicas, naturais, participar da realidade do corpo e do mundo, então tu é um humano, Camille, tu é um humano. Agora, se tu decide que tu quer beber, tu quer fumar, tu quer comer o que tu quiser, tu quer ser sedentário, tu quer trocar o dia pela noite, mas mesmo assim tu quer ter saúde e ficar magro. Bom, no mundo dos humanos isso é impossível. Então, é impossível. Conseguir outras técnicas. Que outras técnicas são isso? É a medicina antiga, a nutrição antiga, que tenta fazer essa gambiarra toda dar certo. Aí, por um tempo, eu ficava muito revoltado. Assim, mas como que vocês estão querendo fazer uma coisa que não funciona dar certo? Agora eu já me acalmei. Passou uma década, agora eu já estou mais calmo. E agora eu estou assim, não, tá muito bom, tá show. Então faz o seguinte, o profissional tradicional que cria déficit calórico voluntário, que diz que pode comer tudo, ele fica, então, responsável por essa parte da população que não quer entender essa parte que eu gosto. E deixa que eu fico com a outra parte, a Camille fica com a outra parte, o Victor Sorrentino fica com a outra parte, o Souto fica com a outra parte. Não precisa brigar. Calmem. Fiquem vocês com os androides e nos deixem com os humanos. Exato, porque a gente quer sair da Matrix. Né? A gente não quer ficar na Matrix, a gente quer a qualquer acordo. Mas eu parei de brigar assim, pessoal, tudo bem. Vão lá, contabilizem os macros, encaixem na dieta de vocês o que dá para botar de bauru, cerveja, tá show, tá beleza. Vai lá, dá lugar no meu consultório para quem quer aprender a fazer direitinho.
Que vai ter, sempre tem. Não precisa nem brigar, né, por mercado. É isso aí. Não, é isso É aí. isso aí. Olha aqui, Camille, que dúvidas eram essas as tuas? As minhas, vou começar com as minhas, aí o pessoal vai perguntando e aí a gente vai conversando aqui, que essa live eu tô vendo que vai voar, porque a gente, eu não sei Olha, quem que gosta mais de falar aqui, pois depois né? eu falo demais. Eu fiquei pensando, eu tenho que dizer pra Camille me parar. Ela não, me tá para, ótimo. Eu tô lendo aqui as meninas, que são as minhas seguidoras, falando, tô amando, melhor momento do meu dia, não conhecia esse médico. Pronto, já tem um monte de fã aqui. Show de bola. Então, assim, a gente pode falar à vontade. Mas as minhas dúvidas, tá. eu não tenho dúvida que low carb não é um problema para essas coisas, mas eu escuto tanto, por exemplo, colesterol. Eu já ia dizer, não me venha falar de colesterol. Pelo amor de Deus! Mas é assim, ó. Eu fui no Alimente, sabe o evento Alimente? Em São Paulo? Sim. Eu fui a tradutora do evento. Então, eu fiquei das 8 às 18, das 8 às 8 da noite, ali com um fonezinho, ouvindo todo mundo e traduzindo. E quando era do português, era para o inglês, para a galera, para os palestrantes estrangeiros, né? Então, eu cheguei aqui de volta em Goiânia, eu ia levar meus filhos na escola e voltava e ligava o Netflix e falava pro meu marido trabalha em casa, eu disse, você não fala comigo. E eu ficava assim, ó, porque foi tanta informação numa cabeça de uma pessoa que não entende de biologia, Sim. mas foi muito, assim, transformador, porque eu entendi esse negócio do colesterol, e eu vou falar assim, da minha maneira. Foi um curso intensivo de alto padrão. O doutor Eric Westman, sabe, doutor Eric Westman? Você conhece ele? Sim. Então, ele estava explicando assim, ó, que quando ele teve a aproximação com o Dr. Atkins, tudo, que ele questionou muito, né? E o Dr. Atkins só pegava as fichinhas. Só pegava as fichinhas dos pacientes e ia mostrando para ele, mas tá aqui os exames, olha. Mas e o colesterol? Aí ele pegou e falou assim, o Dr. Atkins falou pro Dr. Eric, falou assim, seguinte, nós dois que somos médicos, se todo o resto tá bom e só esse trem tá errado, não tem problema, né? A pessoa não tem problema. Se já o diabetes foi embora, já seria. Então, aí, só que eu não sei o LDL, HDL, não sei o quê. Meu marido já me explicou umas 30 vezes e não entra na minha cabeça. Pode falar. Se ficasse só aí, já estaria bom. Então, vamos dizer assim, considerando que o colesterol é uma coisa horrível. Tá bem, vamos considerar e admitir que é uma coisa horrível. Então, se a gente pegar lá o que o Dr. Atkins falou, bom, mas tudo bem, a gente melhorou todo o resto, perdeu o peso, melhorou a pressão, diminuiu a circunferência abdominal. Tá bem, o colesterol, essa coisa horrível, piorou? Tá bem, mas a gente melhorou o resto todo. Só que a grande coisa é que o colesterol está longe de ser uma coisa horrível. Eu vou te explicar de um jeito ao contrário. Nesse pool de exames que eu peço para conhecer o paciente, para tentar entender o metabolismo dele, tá lá o perfil lipídico do paciente. E aí, claro, na cabeça do paciente, ele pensa que eu estou pedindo aquele colesterol para ver fator de risco cardiovascular. E jamais é para ver fator de risco cardiovascular. Na verdade, o que eu estou querendo ver, eu vou usar o perfil lipídico muito mais para tentar entender o caráter inflamatório daquele metabolismo, a tendência genética daquela pessoa de produzir um colesterol num número mais alto e ver como ele vai se comportar nos próximos exames. Aquele perfil lipídico da primeira consulta não tem nenhuma utilidade para prever risco cardiovascular. Bom, só para tu entender, então, que eu uso o colesterol mais para tentar conhecer a bioquímica da pessoa do que para inferir risco de doença cardiovascular. A outra coisa é entender assim, ó, cada pessoa tem um colesterol assim, geneticamente determinado e ele só vai ser fator de risco tanto mais baixo quanto mais alto. Só vai ser fator de risco se ele for associado a outros fatores de risco reais, como sobrepeso, como diabetes, como tabagismo, sedentarismo. Porque são essas características bioquímicas que
essas características comportamentais que alteram o status inflamatório capaz de fazer a coisa, o evento que inicia a doença cardiovascular, que é a lesão endotelial, lesão de vaso sanguíneo. Depois disso, o colesterol começa a participar do evento chamado doença cardiovascular, mas nunca causou. Então, para que serve tratar o LDL colesterol? Serve para o paciente androide, não para o humano. Serve para o androide que vai insistir em ficar com sobrepeso, em manter a pressão alta, em comer o seu pãozinho com margarina, em fumar. Bom, ele vai ter lesão endotelial. Para esse paciente, tanto que para esse paciente faz sentido dar estatina, por exemplo, não para o humano. Por que não para o humano? Porque o humano vai mudar o estilo de vida, vai diminuir o caráter inflamatório, não vai ter lesão endotelial, e aí o total do colesterol não interessa. O colesterol, na verdade, é uma molécula precursora de outras moléculas que são vitais. O LDL é um transportador, que se ele tiver oxidado com relação à glicose e encontrar uma lesão endotelial, vai iniciar uma cascata que vai gerar a doença cardiovascular, mas não em condições de saúde metabólica. Então, fechou. Então, colesterol, para de se preocupar colesterol com para isso. humanos. Então, assim, colesterol para humanos é uma bobagem como fator de risco e é uma boa pista de características metabólicas para decidir sobre jejum, sobre presença da gordura na dieta. Então, por exemplo, eu pessoalmente, Marcelo, tinha um colesterol muito alto quando eu estava com sobrepeso. Eu fiquei diabético tipo 2 por um ano inteiro, fiquei tomando metformina. Eu estava hipertenso, tomando losartan, atenolol. Então, eu já com 20 e poucos anos estava tomando remédios para síndrome metabólica. E o meu colesterol era alto. Em 70 dias, eu baixei meus 23 quilos, fui para 70, o meu colesterol despencou, a minha pressão despencou, eu nunca mais tomei nada de remédio. E o meu colesterol hoje, chegando nos 40 anos, ele é muito baixo, ele é até perigosamente baixo. Porque depois dos 40 anos, é bom que ele seja um pouco mais alto. Estatisticamente, morre-se menos com colesterol mais alto. E a minha dieta pessoal é muito gorda, porque para mim deu certo. Para mim deu certo. Eu como um entrecô, picanha com gordura. Eu como manteiga e o meu colesterol fica 170, o total, com 70 de HDL e 40 de triglicerídeo, que é um perfil lipídico maravilhoso. E eu tenho pacientes que fazem a mesma coisa e o colesterol vai às alturas, o LDL vai às alturas. Isso é fator de risco? Não. Isso só diz que para ele, esse total de gordura não é tão adequado quanto para mim. E essa é a beleza da medicina mais moderna. Um por um. Discutir exames, estilo de vida, mudanças para cada um. Agora eu vi entrando aqui, tem vários pacientes meus do consultório que estão nos assistindo. E tem um deles que é o que eu tive essa conversa, assim. Cara, essa é a minha dieta, não é a tua. A tua dieta é mais mediterrânea, é mais azeite. A minha é mais picanha. Relaxa, o que nós vamos fazer? É assim. Exatamente. A individualidade, né? Uma coisa isso aí. Eu ouvi muito lá no Alimente, assim, dos médicos falando assim, que é a medicina moderna. Isso. Porque antigamente, 20 anos atrás, isso. Né? Era a mesma coisa para todo mundo. Isso aí, isso aí. Agora é uma coisa assim, que o Dr. Sorrentino falou isso na palestra dele, lá no Alimente. Ele falou assim, eu atendo poucas pessoas por dia. E é claro que eu tenho que cobrar bastante, porque são poucas pessoas por dia. Isso. Mas eu quero saber tudo da vida. Isso aí. Olha, eu não tinha escutado isso, mas assim, eu tenho consultas no consultório. Eu já tive consultas de 4 horas, tu acredita? Eu tive consulta, a consulta padrão é uma consulta de 1 hora, 1 hora e meia. Mas hoje eu fiquei o dia inteiro dentro dessa sala e atendi, assim, 6 pessoas. E fiquei o dia inteiro dentro dessa sala, discutindo detalhes da vida pessoal da pessoa e mostrando como aquilo que eu te falei no início, assim, coisas que a gente pode mudar no dia a dia e ajustes na rotina de sono, de exercício, de dieta. E isso não tem como fazer em 40 minutos, não tem como fazer em meia hora, muito menos em 15 minutos, como é uma consulta eventualmente. Pois então, claro, assim, é claro que isso daí onera o tempo, torna mais caro. Só que nenhum paciente se queixa, depois da primeira consulta,
do valor que pagou, porque na verdade, assim, não, na verdade eu nunca tinha tido, eu escuto coisas assim, Camille. Não, eu acho que eu nunca tinha tido uma consulta médica. Acho que agora eu tive uma consulta médica. Olha, que delícia. Porque o médico não levanta da mesa, não toca no paciente, não pergunta coisas assim. Por exemplo, eu sempre pergunto sobre características da atividade sexual do paciente, qualidade do sono do paciente, relacionamento familiar do paciente. Esses dias até eu coloquei, ó, viu como eu falo demais, né? Pode falar, Mas... pode falar. O pessoal tá amando aqui, ó. Tá todo mundo Esses dando dias eu elogios. Esses dias eu coloquei eu acho que eu coloquei um post no feed, eu acho que foi, ou foi no Stories, que eu coloquei assim, não, só um pouquinho. É sério que tu tá tentando emagrecer? Para aí, tu tá brigada com o teu marido, teu filho não te respeita, tu não tem nem 10 minutos, tu não tira 10 minutos para ti, para ficar quieta, ou para abrir a janela e olhar para a rua, tu tá com toda a tua vida pessoal atrapalhada e tu acha que é o momento de perder peso. Não, parou tudo, só um pouquinho. Como é que eu posso te ajudar no resto? E vamos deixar para perder peso daqui a pouco. O que eu posso te ajudar? Quer conversa com teu marido? Tu quer trazer teu filho para eu tentar ser? Vamos conversar, vamos resolver o resto. Então, medicina real é a medicina que faz com que o paciente não... Que eu já tinha dado alta há mais de um ano. Eu disse assim, ó, não quero mais te ver. Ó, tchau, não quero mais te ver. Tu agora é uma mulher magra, bonita, saudável, com autoestima a mil. Eu quero te ver agora no shopping, não quero mais te ver no consultório. Mas elas insistem em fazer uma rotina de exames e vir fazer uma revisão uma vez por ano. Para conversar com você. Não é isso aí. Então, não, que legal. Eu acho que a gente está entrando numa era muito interessante, sabe? Esses dias para trás, aí, alguns meses atrás, eu estava num conflito com essa questão de eu ter tanto relacionamento online. Sim. Aí eu comecei a pensar, mas peraí, que a gente está começando a ter um novo modelo de sociedade. Isso aí. É. E essa pessoa atrás dessa tela aqui é o Marcelo. O Marcelo existe? Esse é um relacionamento real. É um relacionamento real. É real, cara. Não é porque eu tenho que te respeitar. Você é um ser humano, você tem família. Como é que eu vou, sabe, tratar você como uma coisa só porque eu tô olhando pro meu celular? É isso aí. É isso aí. Eu penso exatamente a mesma coisa. E aí quando você me falou dos 6 pacientes num dia, eu vou te provocar, tá? Que depois a gente conversa fora daqui. Tá. Pensa o seguinte, 6 num dia. Você pode descobrir uma maneira, e ela já existe, depois eu te falo, se é que você já não pensou nisso, de colocar o seu conhecimento para milhões de pessoas. Entendeu? Não, esse foi o desafio que me foi feito, que eu te disse que eu passei por anos negligenciando, mas agora eu vou fazer assim. Porque assim, eu acredito que essas paixões que a gente tem, eu sou uma pessoa muito espiritualizada, desculpa se você é ateu, eu respeito, não sei qual que é a sua crença, mas assim, eu sou muito conectada com esse negócio assim, mas até em questão de psicologia mesmo, que eu tenho falado muito com os psicólogos que eu trabalho com eles, né, do Instituto Logos. Sim. Essas coisas que movem a gente é o que a gente é bom em fazer. Sim. Sabe, essa paixão que você sentiu por low carb, não sei o que, vai atrás dela. Você tá curtindo de falar com as pessoas, vai atrás de falar com as pessoas. Deixa eu te contar. Agora, faz pouco tempo, eu estava conversando com a minha mulher sobre isso. E eu dizendo para ela assim, ó, Sabrina, o nome dela, eu tomei uma decisão, eu acho que eu tenho que dedicar muito mais tempo para o consultório, para a internet, do que eu tenho dedicado para a cirurgia. Aí elas, mas como assim, né? E eu disse isso, assim, que tu está dizendo. Olha, eu adoro operar. Eu opero de maneira natural. Eu adoro ir operar. É normal. Mas é quando eu entro para o consultório e vejo a cara de quem perdeu 30 quilos e não toma mais remédio para diabetes e tem uma vida agora familiar, otimizada. Eu adoro operar, mas não tem nada que me tire da cama mais do que fazer isso. É muito legal, né? É muito legal. E aquilo, Camille, aquilo que eu te falei, assim, despertou em mim, despertou em ti. Essa paixão não é uma coisa que se aprende.
Ou tem ou não tem. Eu tenho um médico, amigo meu, que eu tentei ensinar isso para ele lá 10 anos atrás. Eu tentei ensinar para ele e comecei a conversa com ele sobre isso de colesterol já naquela época. Não aconteceu, sabe? Não aconteceu. Ele é um cara, eu acho que muito mais inteligente do que eu. Acho muito E mais não inteligente do que rolou. eu. Só que não veio, entendeu? Então eu parei de brigar quanto a isso, Camille. Tá? Fica tranquilo, eu parei de brigar. Tá Agora bom. vamos Você só não para tá frente. mais, não tá Só para mais frente. resistindo, só para Tá. frente. Só para frente. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Você me falou do colesterol. Agora, a minha segunda pergunta, Tá, que eu acho que a resposta vai ser muito similar, pelo que eu entendi tá. aí. Ah, Vez ou outra, quase sempre que eu estou num churrasco e eu tá, não paro de comer carne, e eu como carne, quando tem carne, eu como carne, né? E não como a maionese que me tá. oferece, não como Sim. arroz, não como a mandioca. E o pessoal vê, ai, mas você não tem medo de gota? Ai, Deus. É, sabe que de vez em quando eu esqueço que ainda tem esses comentários, sabe? Como Tem faz 10 demais, anos já, eu tem esqueço. demais. Nos workshops mais antigos, eu agora vou fazer mês que vem o 12º. Nos mais antigos, eu botava a rota metabólica do metabolismo da frutose, onde tem como subproduto o ácido úrico. O ácido úrico, ele não vem do metabolismo da carne vermelha. Ah, mas vem de um raciocínio imediatista, assim, matemático, da presença de purinas, que é uma coisa mais complexa que talvez em outro momento a gente converse. Mas, na verdade, o que mais proporciona a doença da gota é a síndrome metabólica por resistência à insulina no fígado, que é causada pela frutose, e nada tem a ver com a carne vermelha. Nada tem a Olha. ver com a carne vermelha. Então, esse é um assunto que às vezes, eu até me esqueço de falar, porque esse é um assunto que terminou. Quando eu escuto isso da carne vermelha e gota, eu tenho a impressão de que eu estou na década de 80, assim, com aquelas propagandas do Marlboro na televisão, porque isso não existe mais. É um pensamento muito retrógrado. Não, nem participa mais das consultas. Gente, mas eu escuto muito. E a Não. tal pessoa, vou parar de comer carne. Mas a última pessoa que eu ouvi era um cidadão, assim, com bastante sobrepeso. Aí tava oferecendo mais carne para ele. E aí ele falou assim: não, não posso, porque eu tenho gota. Mas eu acho que o problema dele é o sobrepeso. As outras coisas que ele come, não é a carne, né, doutor? Síndrome metabólica, gordura no fígado, resistência à insulina no fígado. E isso quem causa é a frutose. Claro, frutose vinda da sacarose, do açúcar, não a frutose da fruta. A frutose da fruta muito pouco envolve essa questão assim do ácido úrico e da doença metabólica. Ninguém ficou obeso comendo fruta, arroz Não, e feijão, como diz o Souto, né? exatamente. Ninguém Não engordou foi comendo assim. comida. Não. Na Eu primeira sei que não foi consulta, assim. na primeira consulta, eu sempre digo assim, ó, a primeira consulta tem um papel, que é desmistificar o paradigma do balanço calórico e começar a construir o quebra-cabeça do paradigma do ambiente metabólico, hormônios, genética, mudando o comportamento do metabolismo. E no final da consulta eu digo para eles assim, ó, a partir de agora vocês ganharam um diploma para poder dizer assim que qualquer obeso no planeta Terra engordou não com comida, engordou com farinhas, açúcares, óleos e álcool ou seus derivados mesmo integrais de maneira frequente. Comida nunca engordou ninguém. Não. E no final da primeira consulta todo mundo sai afiado sabendo isso. Que bom, que legal. Tem uma pergunta aqui que você vai ficar... Nossa, olha aqui o que ela falou. Meu sogro teve câncer no colo intestinal, teve diabetes, gota, ácido úrico alto, sobrepeso, e o nutrólogo mandou ele comer frutas e pão integral. Show, que loucura. Mas assim... do nutrólogo até me surpreende. Assim, eu vou falar do cirurgião. O cirurgião, tá? O cirurgião não sabe essas coisas, realmente. Eu trabalho, então, agora muito menos. Assim, eu tenho operado muito menos, então, né? Desde 2020 eu tirei para mudar essa questão. Mas eu trabalho ali no meio da cirurgia bariátrica, da cirurgia de cólon por tumor e etc. E dieta para cirurgião, primeiro, não importa o que come, importa total calórico.
E se for se falar em características de dieta, é 60% carboidrato dividido em pequenas porções de 3 em 3 horas e acabou a conversa sobre dieta. Então, não me assusta, assim, claro, na nutrologia ainda me assusta porque isso evoluiu muito, né? Nessa década efervesceu todo esse conhecimento sobre processamento mínimo e low carb. O que eu posso dizer? Não tenho o que dizer, sinto pena só. Não, não faz sentido, né? A Manu, que foi a mesma pessoa que falou isso, ela pediu para eu te perguntar sobre homocisteína. Isso, homocisteína. Isso aí. Homocisteína, assim, ó, fazia parte do meu exame inicial, depois eu acabei tirando porque é muito raro ver a alteração. Mas é relacionado a uma parte do metabolismo proteico e responde bem à suplementação de vitaminas do complexo B. A gente tem que imaginar a homocisteína como sendo mais um marcador inflamatório. E onde a presença desse marcador envolve uma insistência maior com o paciente em aumentar as fontes de vitamina do complexo B, ou eventualmente até suplementar. Eu tenho suplementado cada vez menos. Eu tenho tentado cada vez mais conseguir resultado com mudança de estilo de vida, mudança dietética e comportamental. Mas quando eu me deparo com uma alteração no exame da homocisteína, eventualmente eu suplemento com complexo B ou vitaminas isoladas do complexo B em dose mais alta. Mas é assim, o que tem ficado a homocisteína? É um marcador de status inflamatório. Ok. A Vanessa, que é diário da Guardiã do Lar, ela falou aqui pra gente assim, ó, ela tem câncer, né? E ela disse que os oncologistas dela disseram que ela pode comer de tudo. Até hoje eu estava conversando com a Vanessa, porque ela está lá no meu Telegram. Sim. E ela até teve dúvida em relação à carne, porque algumas pessoas falam que carne para quem tem câncer. Como que você vê isso? Não. Esse é um assunto encerrado também. Sabe como é que eu gosto de encerrar esse assunto, Camille? É assim, ó. Sempre no começo dos workshops, eu fazia isso nas consultas, agora eu tirei isso das consultas e deixei só para os workshops. Eu sempre tento colocar o paciente ou a pessoa que está assistindo o workshop situada num lugar, no tempo e no espaço. A gente tem que entender como humanos que a gente é fruto de um processo evolutivo. E eu faço questão de demonstrar para as pessoas que estão começando a estudar isso, então vão começar a cair para o mundo do low carb e jejum, que low carb e jejum geram adaptações fisiológicas no humano porque fazem parte de um contexto histórico biológico. A gente responde bem a low carb e a jejum porque na nossa genética tem informações que respondem bem a jejum e low carb. Jejum e low carb foram coisas que acompanharam o nosso desenvolvimento enquanto espécie. E é por isso que o corpo reage bem. Não é porque produz déficit calórico ou que é porque a insulina baixa. Não, na verdade não. Na verdade é isso e muito mais. É porque isso tem a ver com a nossa história genética de evolução enquanto espécie. E quando eu falo sobre isso nos workshops, eu faço questão de demonstrar desde lá do Australopithecus no sudeste da África e aquela migração ao longo dos milênios, gerando seleção natural de características biológicas. E uma coisa fica clara, e ficou mais clara quando eu fiz a pesquisa histórica para o 11º workshop. O Australopithecus ele era basicamente vegetariano. E a partir do momento em que as características dos hominídeos foram sendo selecionadas no decorrer da evolução, cada vez mais aumentou a densidade nutricional às custas do consumo de produtos animais. Isso foi sendo assim, desde do Homo habilis até chegar no Homo sapiens, cada vez mais se comeu menos vegetais e mais animais. Eu não sou adepto pessoal de dieta carnívora. Eu sou um humano moderno onívoro. Eu como fruta, eu como salada e eu como carne. Mas se eu for me basear pelos aspectos biológicos do ser humano, certamente a maior parte da nutrição humana deve vir de produtos animais. E é isso que o corpo espera receber como nutrição. Quando a gente come carne, a gente não está alimentando o câncer, a gente está alimentando o corpo humano.
A gente alimentou o câncer com doença inflamatória crônica que veio de produtos processados, de uma dieta de alta frequência, comendo o dia inteiro. Xenobióticos, que são coisas estranhas ao nosso organismo, como glúten, como corantes, conservantes, antibióticos. Foi isso que gerou câncer. Não foi carne. E carne não alimenta câncer, carne nos alimenta. Pelo contrário. Legal. Achei bacana você falar. Agora, eu vou mudar completamente de assunto, porque você falou da carnívora e me chamou a atenção. Eu achei interessante você dizer que você come fruta, você come salada, mas você falou que é importante que a maior parte da nossa alimentação seja de carne. É isso, claro. Ou não? De produtos animais. Produtos animais. Modernamente, eu diria assim, ó. Modernamente, eu diria assim, que a maior parte da nossa nutrição deve vir de produtos animais com aquele termo, nose to tail. Do nariz até o rabo. Então, a gente tem que comer carne, mas a gente tem que comer miúdos também. A gente tem que comer ovos. Está bem estabelecido e bem provado que laticínios também têm desfechos positivos. Então, a maior parte deve vir desse espectro natural de processamento mínimo de origem animal, que é onde tem a maior densidade nutricional, nos alimenta mais, com menor aporte calórico. E aí, tornar a dieta mais rica e mais confortável com produtos vegetais. Entendo. Exato. Eu faço isso. Eu não sou uma carnívora 100%. Eu sou uma carnívora 80%, tá? Então, quando eu como um tomate com meu hambúrguer, sabe? Eu como. Quando eu quero, eu como. Mas eu só fico bem. Aí vamos voltar para o 1 a 1. Eu só fico bem, aquela loucura de doce controlada, sabe? Sim. Controlando meu peso, se eu comer predominantemente produtos de origem animal, como você falou, né? Não tem dúvida, com certeza. Mas isso às custas da densidade nutricional. A gente fica muito mais alimentado com menos e a chance de ter carência nutricional numa dieta baseada em animais, principalmente se for do nariz ao rabo, se for completa, a chance de cair em carência nutricional é muito pequena, se não é impossível. E aí, eu vou fazer uma provocação com o pessoal aqui, porque tem um monte de luluzinha aqui, e a gente anda meio que... Eu ando provocando elas com isso. Sim. Elas postam aquele prato bonito, assim, 2 pedacinhos de carne, sabe? Assim, bem pequenininho. Um monte de coisa. Então, assim, eu tô provocando de uma maneira, assim, bem-humorada, mas para trazer a ideia de que se você quer emagrecer, se você está no processo de emagrecimento, aí depois da sua manutenção, não sei como é que vai ser, mas assim... Pensando em emagrecimento, eu não consigo, leiga, Camille, quem passou por um processo de 30 quilos de perda de peso, eu não consigo me imaginar comendo menos do que a metade do meu prato de carne e ovos. Mas isso são aqueles dogmas, aqueles medos incrustados. Ou o medo, né, da carne, dos produtos animais, ou de não acreditar que é possível emagrecer comendo mais. Uma das causas, platô tem várias causas, mas uma das causas é uma queda no metabolismo por estar comendo pouco demais. Para emagrecer, a gente tem que comer o suficiente. Doutor, tem um IGTV meu lá, faltava 7 quilos para a mulher emagrecer, terminar. Tava comendo muito pouco. Eu tava... Sabe o que Não, eu vou te contar o que eu fiz. É por isso que eu queria linkar com o jejum, que você queria falar do jejum também. Mas não vai dar tempo, só faltam 6 minutos. Que pena. Mas a gente faz. Vamos fazer toda sexta, toda quinta, ou quando você quiser fazer. Vamos marcar. Mas eu tava ali, ó, terminando o processo de emagrecimento. Sabe o que eu fiz? Fiz um mês de Warrior Fasting. Eu já fiz também. Achei muito legal. Mas só que não deu certo, porque eu fiz uma refeição por dia durante um mês. O que o meu corpo fez? Ele pegou e otimizou. Ele parou. Peraí, essa louca vai acabar com essa reserva aí. Não quero que faz isso. Não é? O corpo da gente... Isso aí. Ele não quer que a gente queime a proteção. Deixa eu te contar uma coisa. Reserva.
deixa eu te contar uma coisa, porque nesse tempo assim que eu fiquei garimpando e tentando ver o que funciona, o que não funciona e como ajudar, sabe que hoje, nesse primeiro exame do consultório, para a primeira consulta, eu peço assim várias medidas de insulina ao longo do dia e eu peço outros hormônios, assim, e um deles é a leptina. Leptina não se dosava até pouco tempo, mas leptina hoje se dosa. A leptina, eu quero fazer, de repente, uma outra live para te explicar isso, porque é muito legal. A leptina é a comunicação do tecido gorduroso com o hipotálamo, dizendo se pode aumentar o metabolismo ou não e se pode queimar gordura ou não. Então, hoje dá para perceber o platô e o que fazer com ele dosando insulina e leptina. E dá para dizer se tem que comer mais ou menos. Eventualmente, a pessoa não está emagrecendo porque está comendo demais mesmo. Está comendo demais. Só que mas há uns come de menos. E até que se tivesse exames para ver isso, dependia da verdade, do relato do paciente e da interpretação do médico. Mas hoje, com exames, dá para a gente perceber o que está acontecendo no platô. Eu vi que alguém perguntou, como é que faz para sair do platô? Paciente minha tem essa resposta muito clara, porque consegue enxergar. E eu ensino os pacientes a ver. Olha aqui, olha comigo o resultado aqui. Agora, por exemplo, vou te contar uma coisa. Agora tem que comer carboidrato para voltar a emagrecer, para quebrar o platô. Isso a gente fazia empiricamente antes. Não consegue? Tenta comer carboidrato, então. Agora dá para ver nos exames se é hora de tirar carboidrato, de botar, de comer mais ou menos. Então a bioquímica hoje é muito mais legal do que era na minha época, que foi jejum e low carb, independente dos exames. Hoje é muito mais fino, assim. Por que eu digo isso? Para as pacientes buscarem... Tem médicos, não sou só eu não inventei nada disso. O pessoal está produzindo conhecimento e trabalhando. Não fiquem só no empírico. Se tiver um profissional adequado junto, torna o processo muito mais fácil. Olha, não é fácil encontrar, viu? Eu aqui em Goiânia, se você ficar sabendo de alguém em Goiânia, você me fala, porque eu ainda não sei. Eu sempre pergunto para o Souto, quando algum paciente, tem alguém em Goiânia, eu mando um WhatsApp para o Souto, tem alguém em Goiânia, porque eu não sei. Por favor. Então tá terminando, eu vou ter que desligar, porque senão o aplicativo fecha e eu não consigo salvar a live. Muito obrigada. Foi um prazer. Pessoal, desculpem por não ter lido todos os comentários, é porque foi uma live muito rica, muito cheia de conteúdo. A gente precisa repetir isso. Quando você puder, você me avisa que a gente faz. Vamos, tá? Muito obrigada. Foi um prazer, viu? Eu fico à disposição. Se quiserem me mandar direct com dúvidas, eu faço o possível para responder. Que legal. E fico disponível para a gente marcar, sim. É uma coisa... Eu considero que meu horário de trabalho terminou e agora eu estou conversando com amigos aqui, me divertindo. Por mim, eu ficaria até meia-noite. Olha que legal! Tá? Que máximo. A gente combina então. Obrigada. Então Bom final de semana. Tudo de bom. Tchau, tchau.